tá? Com isso, a gente dá início à nossa aula, nossa sexta aula de Antigo Testamento 3 e a apresentação da equipe que ficou com Eclesiastes, né? Já havia dito a Jéssica, a Daniele, Léo e Grazi, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, eu só vou liberar aqui o acesso de vocês. Pronto, já está permitido o compartilhamento de slide, tá bom? Se vocês forem usar, podem ficar à vontade. Ok. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Compartilhar aqui a tela. Tá ok aí, pessoal? Tá aparecendo para vocês? Assim, Jéssica. Beleza. Tá Não. sim, Jéssica. Tá ok. Então, vamos fazer uma breve oração. A gente dá início. Uhum. Pai amado, nós queremos mais uma vez te render graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te render graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Coisa alguma tem nos faltado, Pai. Bendito seja o teu nome eternamente. Nós queremos implorar a tua graça sobre nossas vidas, Senhor amado, para que assim o Senhor continue falando conosco, Senhor, através deste livro que nós vamos explanar nesta noite e que fale ao coração de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua gloriosa presença em nossas vidas. Amém. Então, vamos lá. Antigo Testamento 3, a equipe, como o professor já falou, né? Daniele, Jéssica, Graziele e Leonardo. E, para começar, eu vou fazer a leitura de um texto, uma breve leitura. Diz assim: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Um lamento expressivo e um desabafo de alguém que não permitiu que seus desejos fossem reprimidos. Vaidade de vaidades. Sim, tudo é vaidade se considerarmos que os propósitos de Deus são incompreensíveis e incomparavelmente melhores que os nossos. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade quando olhamos a grandeza da criação e percebemos que geração vai e geração vem, mas a terra permanece. Vaidade de vaidades. Sim, tudo é vaidade quando nos é descortinado o Novo Testamento, com Jesus afirmando que o homem mais sábio e mais rico nunca teve o privilégio de se vestir como os lírios do campo. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade quando observamos que, por mais que se construam palácios gloriosos e atribuam eles a nosso Deus, ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Vaidade de vaidades. Sim, tudo é vaidade quando nos deparamos com a maturidade e contemplamos a eternidade posta em nós. Verdadeiramente, tudo é vaidade, pois nada pode preencher o lugar da eternidade que habita em nós. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade quando refletimos e vemos que nossos desejos, realizados fora do propósito de Deus, é correr atrás do vento. Vaidade de vaidades, sim, tudo é vaidade. Quando nós levamos em consideração que podemos desfrutar da juventude da forma que bem entendermos, mas chegará o dia de prestar contas. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade se considerarmos que a juventude vai passar e o que a substituirá é enfado e canseira. Vaidade de vaidades, sim, tudo é vaidade se o verdadeiro sentido que damos à vida é realizar os nossos desejos, comer, beber, se fartar de bens, viver regaladamente e no final ouvirmos: apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade se não houver temor a Deus e prática da sua bendita palavra. Sim, tudo é vaidade em uma vida distante de Deus.
O livro que nós vamos apresentar nesta noite é Eclesiastes. Esse livro, ele é uma literatura de sabedoria e o autor resiste às suas observações na busca do sentido da vida, e o livro também é um convite para nós refletirmos sobre nossa vida, o que vale realmente a pena. Aí, no capítulo 1 e 2, o autor apresenta um problema. Qual é esse problema? Não vale a pena viver. Aí, nessa perspectiva, ele mostra que a vida é monótona, no capítulo 1, versículos 4 até 11. Ele mostra também que tudo não passa de vaidade, também no capítulo 1, do 12 ao 18. Ele mostra a futilidade das riquezas, no capítulo 2, versículo 1 a 11. A certeza da morte, capítulo 2 também, e que nós devemos aproveitar a vida, no capítulo 2, versículo 24. Aí, nos capítulos 3 até o 10, ele vai discorrer sobre este problema. E nessa perspectiva, ele considera que, apesar da vida ser monótona, no 3:1, faz-se necessário olhar para o alto. Isso ele vem descrevendo no capítulo 3, do 1 ao 8. Faz-se necessário nós olharmos para dentro, olharmos para frente e olhar para o redor. E nos aconselha mais uma vez, goze a vida, no capítulo 3, do 12 ao 15 e 22. Considera a futilidade da riqueza, no capítulo 5, do 6 ao 12. Aconselha a usar a riqueza, desfrutar da vida e, mais uma vez, ele convida a gozar da vida. A vaidade da sabedoria, no capítulo 7, do versículo 8 ao 17. A necessidade de nós tornarmos a vida melhor, no capítulo 7, do 1 ao 10. De vermos a vida com mais clareza, também no capítulo 7, do 11 ao 18. De encararmos a vida com mais força, no 7, 19 até o 8, 18. E, mais uma vez, ele aconselha a gozar da vida. Ele fala acerca da morte. A morte é inevitável, no capítulo 9, versículo 1 a 10. A vida é imprescindível, no 9, 11 a 18. Cuidado com a insensatez, no 10, do 1 ao 20. E, mais uma vez, ele convida a gozar da vida. E no capítulo 11 e 12 está a resolução do problema. Viva a vida pela fé, no 11, 1. Goze da vida, agora, 11, 7 até o 12, 8, e prepare-se para o julgamento, no 12, 9. E, por fim, mais uma vez, goze da vida. E eu vou passar para a nossa irmã Daniele, que ela vai falar um pouco sobre a autoria do livro e a data. A paz do Senhor, irmãos. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria da Bíblia, que explora problemas e o sentido da vida, assim como Jéssica explanou perfeitamente. O autor, ele analisa a vida e o mundo, e todas as coisas que estão demonstram inutilidade. E as pessoas que buscam ler e entender o livro de Eclesiastes, ele entende o verdadeiro sentido da vida, que é Deus. O livro de Eclesiastes, ele é um livro do Antigo Testamento, ele é um livro poético, ele é um livro com 12 capítulos e ele é um livro que retrata a sabedoria. Vamos lá. Quem escreveu este livro? Quem fez todo este contexto rico em conhecimento? Então, o livro de Eclesiastes não se sabe ao certo quem escreveu, mas temos pistas de quem é o autor. Lá em Eclesiastes 1, o livro nos diz, no Eclesiastes 1, versículo 1, nos diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Isso é uma pista. O livro declara que a palavra veio do pregador e que foi um filho de Davi. Quem escreveu esse livro?
Outro ponto que encontramos, outra pista, é o autor alegra ter sido rei de Israel em Jerusalém. Isso nós vamos encontrar em Eclesiastes 1:12, que nos diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Outra pista sobre o livro, da escrita do livro de Eclesiastes, é que ele era muito sábio. Lá em Eclesiastes 1:16, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem sido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Um outro ponto, além dele ser sábio, lá em Eclesiastes 2, do 4 ao 9, vai expandir e vai nos dizer que, no final do texto, lá no livro, no versículo 12, do 4 ao 9, Eclesiastes, vai dizer um pouco sobre a sabedoria e, muito breve, que demonstram que foi Salomão que escreveu este livro. Então, a autoria deste livro foi feito muitas discussões em relação à sua escrita. Por quê? O livro, ele se caracteriza como apenas como pregador ou como sábio. Ele não registra especificadamente o seu nome, que foi escrito. O livro foi escrito aproximadamente no século X, lá no período de 930 anos antes de Cristo. O livro de Eclesiastes também relata que é bem provável que foi escrito no período do reinado do rei Salomão, mais para o final, e bem como o final da vida dele. O que destaca para mim no livro de Eclesiastes é o cuidado com os conselhos sábios apontados para o verdadeiro Jesus, que, como Jéssica leu o texto, muito rico, Jéssica, o texto que você leu, e que, como Eclesiastes demonstra essa consideração, essa volta a Cristo, mostrando a vivência voltada ao encontro com Jesus, com Deus, né? O verdadeiro sentido que nos direciona às fases de transição deste livro. Que venhamos aprender e que possamos entender que, ainda acima de tudo, nada nessa terra é válido se não estiver vivendo na presença dele. Amém. A gente vai falar um pouco sobre o contexto, né? O livro de Eclesiastes é considerado como uma... Ai, esqueci o nome. Como um livro de sabedoria, não era livro que eu ia falar, não, mas me fugiu a palavra, então é como um livro de sabedoria, né? Tá no, Literatura entre os sapiencial, Jéssica. livros. Oi? A literatura sapiencial, não é isso o nome, não? Exatamente. E entre, e entre os livros da sabedoria, aí se a gente considerar que Salomão foi o escritor deste livro, né? Levando em consideração isso, aí a gente vai ver que ele foi um homem de uma sabedoria vasta, tinha habilidades incomparáveis, né, com as pessoas da sua época, e ele foi um homem que foi instruído pelo pai. Davi, antes de morrer, chamou Salomão, deu alguns conselhos a ele. Entre esses conselhos, a gente vai ver lá no livro de 1 Reis 2:2, que Davi disse a ele, né, se esforce e seja homem. Eu acho que ele levou bem a sério essa questão de ser homem. Não era necessário, mas ele levou. E aí, Davi também ordenou que ele guardasse as ordenanças de Deus, que ele andasse nos caminhos do Senhor, guardasse os estatutos, os mandamentos, os juízos e seus testemunhos, pois assim ele ia prosperar e tudo quanto ele fizesse e onde ele fosse. Isso está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3.
Aí parece que Salomão começou muito bem sua caminhada com o Senhor, teve seus deslizes, para então chegar à conclusão que tudo era vaidade. Mas o conselho de seu pai era real, porque lá no fim do livro ele diz que a suma de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E via isso como um dever de todos os homens. E ao assumir o lugar, né, do seu pai Davi, o reino de Salomão se fortaleceu muito por conta até mesmo da sabedoria dele, né? Que Deus havia dado a ele, essa sabedoria. Aqui eu trouxe um trecho do livro de Flávio Josefo, que é a história dos Hebreus, e diz assim: a sabedoria que ele havia recebido de Deus estendia-se a tudo, e assim nada podia escapar aos seus interesses. Ele não discutiu, nem mesmo do que se Desculpa, ele não descuidou nem mesmo do que se referia às estradas. Mandou pavimentar com pedras negras todas as que levavam a Jerusalém. Reuniu em Jerusalém tão grande quantidade de prata que essa tornou-se tão comum quanto as pedras. Mandou plantar tornaram cedros nos campos da Judéia, onde antes nada havia, mas que depois tornaram-se tão comuns como as amoreiras. Mandava comprar no Egito cavalos, dos quais o par com o carro custavam-lhe 600 dracmas de prata, e os enviava ao rei da Síria e aos outros soberanos que estavam além do Eufrates. E aí a gente vai ver que Salomão, no início do reinado dele, teve a sua ascendência, né? Ele foi muito bem. A maioria dessas descrições está lá no livro de Primeiro Reis. Aí vai dizer que ele fortificou o seu reinado, ele julgou com sabedoria. Tem várias histórias, inclusive acho que a mais conhecida, né, daquelas das mulheres, onde uma criança morreu, aí pegou o filho da outra, disse que era dela, e ele agiu com muita sabedoria. Deus lhe deu sabedoria, entendimento e muita inteligência. Teve humildade para reconhecer as qualificações dos outros, edificou o templo, edificou o palácio, consagrou o templo e abençoou o povo. E aí a gente vê que em tudo ele estava prosperando. E depois é a decadência dele. Também está registrada lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 11. Ele amou muitas mulheres. Eu acho que aqui ele levou em consideração o conselho do pai, né? Seja homem. Não deu ouvidos ao mandamento do Senhor. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. Andou segundo o caminho dos deuses pagãos e dignou o Senhor. E Deus levantou adversários contra ele. E aqui está mais um texto, né, um trecho do livro de Flávio Josefo ainda. Esse virtuoso soberano, o mais glorioso de todos os de seu século, que sobrepujava tanto em prudência quanto em riqueza a todos que antes dele haviam reinado sobre o povo de Deus, não perseverou até o fim. Abandonou as leis de seus antepassados e as suas últimas ações obscureceram tanto o brilho e glória de sua vida, porque se deixou levar a tal ponto pelo excesso de amor às mulheres, que essa louca paixão perturbou-lhe o juízo. Não se contentou com as mulheres de sua nação, mas tomou também estrangeiras, sidônias, tírias, amonitas, idumeias, e para agradá-las não teve vergonha de adorar a falsos deuses, a quem elas serviam, desprezando os mandamentos de Moisés, que proibiam expressamente tomar mulheres de outras nações, para que elas não levassem o povo à idolatria e ao abandono do culto ao único Deus, eterno e verdadeiro. O voluptuoso, brutal do soberano,
porém, o fez esquecer todos os seus deveres. Chegou a desposar 700 mulheres, todas de muita boa condição, entre as quais estava, como já vimos, a filha de Faraó, rei do Egito. Possuía, além dessas, 300 concubinas. Sua paixão tornou-o escravo delas, e ele não pôde deixar de imitá-las em sua impiedade. Quanto mais ele alcançava em anos, mas o seu espírito, enfraquecendo-se, se afastava do serviço de Deus e se entregava às cerimônias sacrílegas da falsa religião. Então, provavelmente, como Dani já havia mencionado antes, né? Salomão escreveu esse livro no final dos seus dias. E ele foi muito bem sucedido no aspecto terreno, mas não teve sucesso no aspecto principal, que é ouvir e obedecer à vontade de Deus. A conclusão que podemos chegar é de que nenhuma conquista, nenhuma sabedoria, sensibilidade ou prazer substitui um coração voltado para Deus. O autor experimentou tudo e descobriu que todas as suas tentativas eram apenas frustração. E mais uma frase do livro de Flávio é: o seu fim foi tão infeliz quanto fora feliz e ilustre o início de seu reinado. Nossos alvos e conquistas terrenos, sem a motivação correta, só nos dirige à insatisfação e um profundo vazio. O tesouro verdadeiro que podemos ter é obedecer, servir a Deus com a motivação correta, pois a vida sem Deus, de fato, é vaidade e correr atrás do vento. Irmão Leonardo. Boa noite, amados, Pai do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre a mensagem central do livro. Eu acredito que já foi bem pontuado aí, né, pelas demais colegas aí, acerca de autoria, acerca, né, de tudo aquilo que já foi falado. E a mensagem central do livro é tudo é vaidade, né? E ele discorre muito bem isso. E antes de iniciar aqui um pouquinho, eu queria só fazer uma correlação, né, com o livro de Provérbios, para evidenciar que alguns historiadores até dizem, né, algumas pessoas, que o livro de Provérbios foi o livro do auge da sua sabedoria, e o livro de Eclesiastes foi o findar da sua vida, né? Mas o interessante é que uma foi preparando o cenário para a outra, né? E todas as duas se complementam a fim de estar no mesmo sentido, na mesma linhagem, vamos dizer assim. E interessante disso é que ele descreve muito bem que tudo é passageiro, mas Deus, ele é eterno. Isso aqui com minhas palavras, tá? E a mensagem do livro é exatamente essa, vaidade, né? É uma das mensagens central. Mas aqui a gente separou algumas palavrinhas-chave e não vou discorrer, né, dentre todas aí, mas algumas eu vou pontuar. E aqui nós vemos a mensagem, né, a palavra vaidade usada 35 vezes, né, e a palavra vaidade é do termo hebraico Ebel, que significa literalmente vapor, neva, algo passageiro, ilusório, ou que é simplesmente rápido demais. Salomão é que ele diz que tudo o que é apenas terreno, riquezas, prazer, trabalho, sabedoria, fama, é fugaz e sem sentido em si mesmo, porque tudo passa e a morte chega para todos. Em hebraico, escreve-se vaidade como evel, como disse, o significado literal é vazio ou vacuidade, em outras palavras, é o vazio da alma, em alto grau, cujo resultado é insatisfação e a busca por algo indefinido que nenhum objetivo criado pode fazer. Eis a razão de Salomão usar repetidas vezes essa palavra, né, vaidade, mesmo após ter riquezas, poder e fama. No livro, né, de Eclesiastes, este termo descreve a vaidade, mas seu significado é muito mais e transcende a tradução literal. Representa também a transitoriedade da vida e das conquistas materiais. Esse significado expressa, né, que a sensação de que a busca por prazeres terrenos é vazia. Essa perspectiva lança luz sobre dimensões mais profundas da existência humana e investiga uma reflexão sobre o propósito da vida.
E aqui nós vemos também, né, algumas palavras que ele usou também muitas vezes, né, debaixo do sol, que ele dizer que tudo era passageiro, que não existia nada além do Oriente. E aqui nós vemos uma palavra que eu até destaquei para falar um pouquinho dela, proveitoso, usado 10 vezes, né? E proveitoso aqui ele traz a ideia de vantagens, lucros, né? Um ganho duradouro, mas no contexto eclesiástico, né? Proveito refere-se a algo que permanece, algo que realmente compense depois de todo um esforço humano debaixo do sol, né? Proveitoso aqui quer dizer que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol, ou seja, vale a pena tanto esforço, se tudo é passageiro, né? Salomão queria dizer se de fato compensa é, esse esforço, esse sacrifício, e se a morte vem para todos, né? E aqui ele está refletindo um pouco sobre a futilidade de buscar sentido em coisas temporais, como riqueza, sabedoria humana, trabalhos, prazeres e fama. Pai, tô um pouquinho nervoso, mas faz parte, né? Depois a gente vai embora. Então, pessoal, é proveitoso, mesmo essas coisas sendo boas em si, nenhuma delas oferece um proveito eterno ou completo, né? Porque todas são limitadas pelo tempo e pela morte. E aqui eu peguei até algumas referências aqui, coloquei, né, acerca de proveitoso, né? E nós vemos aqui em Eclesiastes, em 1:3, ele diz que o trabalho humano é cansativo, e não traz ganho duradouro. Em Eclesiastes 2:11, nós vemos ele dizer que após grandes realizações, vi que tudo era vaidade e sem proveito, ou seja, tinha um sentido muito maior do que fama, poder, riqueza, dinheiro. Em Eclesiastes 3:9, ele vai reforçar que o esforço não traz proveito sem que Deus esteja no sempre. Em outras palavras, ele estava querendo dizer que o esforço é proveitoso desde que Deus seja o centro e a gente possa estar no centro da sua vontade. E em Eclesiastes 5:16, ele vai dizer que o homem parte do mundo como veio, sem levar absolutamente nada. Ou seja, de que adianta, né? De que adianta tanto sacrifício, tanta correria, se nosso maior proveito é eterno e não está ligado às coisas passageiras. E aqui também nós vemos a palavra trabalho, né? Usada 23 vezes aí. E quando ele diz acerca de trabalho, eu acredito que ele faz uma reflexão sobre o valor e os limites do trabalho humano, né? Trabalho repetitivo e cansativo, e aí, como a gente já pontuou, né, que proveito tem um homem de seu trabalho que faz debaixo do sol, ele observa que o homem se cansa, trabalha, constrói, mas os resultados são passageiros. A natureza continua igual e nada parece realmente novo. E tudo que o homem constrói será deixado para o outro. Nada há melhor para o homem que comer e beber e fazer o que a sua cama goze bem do seu trabalho. Eclesiastes 2:24 aponta isso. O autor não condena o trabalho, mas critica a obsessão pelo trabalho sem propósito espiritual. Ou seja, né, tudo tem um propósito e a gente precisa entender muito bem isso de Deus para as nossas vidas. E o verdadeiro valor do trabalho está em Deus e ele deixa muito bem isso, claro, né? E algo interessante que ele diz em Eclesiastes 9:10 é tudo que tiver a mão para fazer, fazer conforme as tuas forças. Porque para onde vai, né? Não há choro, não há... Fechou os olhos, já foi. Em outras palavras, ele quis dizer. E algo interessante é que muitas vezes ele confia tantas coisas a nós, mas será que estamos fazendo com todas as nossas forças? Em outras palavras, né, eu acredito que Salomão estava dizendo qual tem sido a nossa prioridade? Conquistar aquilo que é passageiro ou aquilo que é eterno? Pois a vida é breve e o trabalho deve ser feito com dedicação. E aqui também nós vemos, né, o mal, usado aí 31 vezes, a palavra gozo, usada 17 vezes, sabedoria, usada aí 54 vezes no livro de Eclesiastes aí, e a palavra Deus, usada 40 vezes. Pode pular, minha joia? Pronto. E aqui a gente vê, né, como a gente já bem pontuou, a mensagem, né, do livro fala acerca da vaidade da vida. E a vida é breve e transitória. Nada que fazemos debaixo do sol permanece para sempre. Tudo é passageiro.
A busca pelo prazer, riqueza e sabedoria humana não satisfaz. Salomão experimentou tudo isso e concluiu que nenhum desses caminhos traz plena realização. A vida tem sentido apenas com Deus. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, que a gente corre atrás, busca, almeja, mas a busca pelo significado e propósito, ela só faz sentido se descobrirmos e entendermos que a vida, ela tem sentido apenas em Deus e com Deus. E embora tudo seja vaidade sem Deus, a vida ganha propósito quando vivida com temor e obediência a Deus. E aí ele diz, né? Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E aproveitar com sabedoria os dons da vida. Eclesiastes também ensina que devemos desfrutar das bênçãos simples, comida, trabalho e família, mas sem perder de vista a eternidade, ou seja, sem perder de vista o propósito maior. E como ele bem pontua, sem Deus tudo é vaidade e ilusão. A desilusão com os apegos terrenos, né? Ou seja, tudo aquilo que nós construímos aqui é passageiro, mas aquilo que nós construímos, né, nos céus é eterno. E aqui nós vemos um pouquinho, né, o envelhecimento e mostra, como eu iniciei dizendo, né, Provérbios a gente tem o auge dessa sua sabedoria, Eclesiastes a gente tem aí o fim da sua vida, reconhecendo que tudo é vaidade. O envelhecimento, né, é a aproximação inevitável da fragilidade. A descrição mais poética e tocante está em Eclesiastes 12, de 1 ao 7, onde ele bem fala da velhice usando algumas metáforas, né? Lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E aqui nós vemos uma metáfora onde diz, né? Guardiões de casa tremem, mãos ou braços enfraquecidos. É, a vida é breve e frágil, ou seja, aproveita a juventude para buscar a Deus. E aqui ele encara, né, a morte de forma honesta. O destino de todos é o mesmo, o justo e o ímpio, o bom e o mal. Todos vão para um só lugar. E ensinamentos alguns sobre a morte, ele diz que a morte é certa e universal, ou seja, como 2 mais 2 é 4. Então, a morte é certa. Ninguém escapa, seja sábio ou tolo. A morte nivela tudo. Não há distinção entre ricos e pobres depois da morte. A morte revela a vaidade das conquistas terrenas. Tudo que é feito sem Deus termina no pó, como vimos em Eclesiastes 3:20. Mas Deus julgará todas as obras. A morte não é um fim absoluto, há um juízo eterno. Em resumo, né, podemos dizer que envelhecimento e morte é um processo natural, marcado por fragilidades e limitações, mas inevitável para todos os seres humanos. O que vai diferenciar é se a gente compreender o nosso propósito e viver para ele. E aqui nós temos muitas lições que podemos extrair desse livro, mas uma das mensagens que a gente conseguiu notar nesse livro aí foi essa. Espero que os irmãos pôde ter compreendido aí, apesar do nervosismo. Mas faz parte. Obrigado. Boa noite, queridos. Paz. Diante de tantas coisas, o que trazer, né, sobre aplicação para a nossa vida? Eu trouxe aqui alguns tópicos. O primeiro tópico, o segredo da realização. O segundo, permanecer na rota. O terceiro, desfrutar da jornada. O quarto, seja lento em irar-se. O quinto, a armadilha da procrastinação. Eu vou comentar rapidamente. Eu particularmente gosto muito desse livro, né? Traz muitos conselhos e eu quis pontuar alguns versículos assim de forma bem rápida e começando com o segredo da realização lá em Eclesiastes 2, 17 e 18. Vou ler rapidamente. Lá em Eclesiastes 2, 17 diz: Pelo que odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me parece penosa,
porque tudo é vaidade e aflição de espírito. Já em Eclesiastes 2:18 diz: Também eu odiei todo o meu trabalho, em que eu trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. É, se a gente, se nós nos colocarmos no lugar de Salomão e entender o que Deus, compreender o que Deus quer de nós, né? Deus não quer que a nossa vida termine como a vida de Salomão. Deus não quer que a gente odeie a nossa vida e que vivamos. Eu vejo Salomão vivendo com o coração amargurado. Porém, o maior desejo de Deus é que tenhamos prazer no centro da vontade dele. É que a gente se sinta satisfeito e em paz durante esse processo do cumprimento do chamado, né? Se a gente entende quem somos, a nossa identidade em Deus, a gente consegue passar por essas adversidades diárias sem focar aqui na terra. Tudo a terra é passageiro, né? E aí eu quis trazer esse versículo para a gente entender que os nossos olhos devem estar firmados em Deus. Então, o segredo de se sentir realizado é viver no centro da vontade de Deus e ter prazer nesse centro da vontade do Senhor. No segundo tópico, permanecer na rota. Só na parte A, quando lá em Eclesiastes 5:1 diz: Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Essa palavra reverente, ela está colocada aqui como para não perdermos o equilíbrio, para a gente não sair da rota, para termos a mente fixada ali, que a nossa mente possa permanecer ali. Essa expressão, ela indica que uma pessoa permanece na rota, mantendo a sua mente no que está fazendo. Lembrar que nós vivemos uma guerra espiritual, que não é só as questões que nós somos, né, espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então é necessário que haja esse equilíbrio e que a gente possa entender que a nossa mente é um campo de batalha, que é necessário que sejamos sempre corajosos, que possamos prestar atenção nas coisas, nas coisas entre linhas, né, que o Senhor nos fala de várias formas, que a gente possa permanecer nessa rota, compreendendo que nós estamos aqui de passagem, que o céu é a nossa morada, que o centro da vontade de Deus é a nossa casa, é o nosso lugar de permanência. O terceiro ponto é desfrutar da jornada. Em Eclesiastes 5:18 diz que assim descobrir que o melhor e o que vale mais a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E o meu comentário é o seguinte: se não fizermos isso, a vida vai passar por nós e nunca vamos apreciar o tempo presente. Eu não sei vocês, mas eu fiz isso, tive atitudes que muitas vezes ofuscaram o presente, ou lembrando do passado, ou pensando de como será o futuro, deixei de viver o presente. E Deus, ele, através aqui desse versículo, ele deixa para nós essa alerta, né, de vivermos o presente, desfrutar, independente dos acontecimentos, porque a vida é um presente, viver é um presente e nós devemos aproveitar esse presente, né? Seja lento em se irar. Lá em Eclesiastes 7:9 diz, né, não te aprestes no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Essa passagem, ela enfatiza que a raiva é uma marca de quem não tem sabedoria. Então, que nós possamos ter esse autocontrole e viver uma vida
diante do Senhor, né, uma vida disciplinada, ela não exige apenas tempo, determinação, não exige apenas um trabalho árduo, ela também requer de nós negar a nós mesmos. Que possivelmente, na maioria das vezes, a gente não vai ver uma recompensa de imediato, né? Mas nós vamos evitar muitos problemas. Então, que através dos frutos do Espírito, que a gente possa ter esse autocontrole diante das adversidades da vida, né? Do presente. E também, aqui em Eclesiastes 11:4, fala sobre a armadilha da procrastinação. Lá em 11:4 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Não adianta. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E nós não devemos adiar aquilo que está sob o nosso controle. Nós não temos que esperar que tudo seja perfeito para obedecermos a Deus, para permanecermos no centro da vontade dele. E são coisas assim que a maioria de nós aqui temos esse conhecimento, mas que nas coisas simples a gente deixa passar. São coisas assim muito simples. Eu acredito que todos aqui têm alguma experiência, se eu der a oportunidade para algum relatar alguma experiência, todos aqui vão ter experiências de coisas tão pequenas, de ações que tivemos que poderíamos não ter tido, que iríamos evitar uma série de contratempos. Eu lembro que em um dia eu cheguei em casa muito nervosa, eu não sabia por que eu estava nervosa, e eu ouvi assim de uma forma muito profunda do espírito dizendo ao meu coração: desliga o seu celular. Desliga o seu celular. E eu não entendia. Desliga o seu celular. Aí eu desliguei, geralmente eu deixo o celular ligado na noite, fico preocupada de acontecer alguma coisa com algum familiar, então eu fui sempre ligado. E nesse dia eu desliguei o celular. Desliguei o celular, eram umas 8:30, só fui ligar no outro dia, 9 horas. Mas eu fiquei tão nervosa, que eu não consegui entender porque eu estava nervosa. Orei e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, por algum mal entendido, que eu também não quero saber, uma serva do Senhor me mandou uma mensagem às 2:40 da manhã, 2 áudios. E assim, graças a Deus eu não consegui ouvir, mas também não não quis argumentar. E o Espírito Santo me direcionou a não fazer nada. É, esqueci que está sendo gravado. Mas assim, o que eu quero dizer é que existem coisas que eu vejo muito o livro de Eclesiastes como a instrução de Deus para viver uma vida de equilíbrio, né? Equilibrar as emoções, equilibrar as atividades, não sobrecarregar em nada, viver uma vida mais leve, porque Salomão, ele tinha tudo, entre aspas, ele tinha uma oportunidade de viver de forma plena. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha instrução, e ele fez escolhas erradas. Eu também fiz várias. Cada um de nós aqui temos as nossas falhas, mas que nós possamos aprender com o erro de Salomão. E eu acho que o maior ensinamento é poupar gerações futuras de cometer erros semelhantes. E que nós possamos aprender a ouvir essa voz, que é a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, e viver uma vida de equilíbrio nesse sentido. Concluindo, eu trouxe aqui essa imagem que, para mim, quando eu vi essa imagem, eu falei: é Salomão. Talvez para vocês não sejam, mas eu consigo ver Salomão aqui, vivendo uma vida meio louca, e ele cheio de perguntas de um lado, e tendo que passar por tantas coisas que ele poderia evitar para ver ali de forma clara o seu fim, né? De uma forma tão, tão terrível.
que nós não venhamos ser frio nem morno, mas que a gente possa permanecer no centro da vontade de Deus e evitar cometer erros tão é, erros que a Bíblia já nos instrui, né? Pode passar já, por favor, o próximo. E para finalizar, eu quero concluir aqui falando que depois de toda uma vida experimentando tudo que o mundo podia oferecer, Salomão ele conclui que a única coisa que fazia sentido era Deus. Ele entendeu que não existia satisfação duradoura estando separado de Deus. Salomão ele disse que havia aprendido com todas as suas buscas que Deus foi que em Deus era a melhor forma de viver seria em Deus, temendo a Deus e obedecendo. Eu acredito que este é o propósito mais elevado e mais nobre, né? É viver uma vida de obediência. Então, que a gente possa aceitar o que Deus nos dá e ser felizes com a vida que temos, que possamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Assim é possível enfrentar todos os problemas que surgirem na nossa vida e também fazer as coisas do jeito dele, do jeito de Deus, e ele nos recompensará. E as nossas causas, Deus julgará, né? Deus é o nosso juiz supremo. Então, que a gente possa aprender a aceitar, a temer a Deus e a fazer as coisas do jeito dele. Não do nosso jeito, não na nossa hora. Nós agradecemos essa oportunidade. Primeiro, nós agradecemos a Deus por essa liberdade de desfrutar da palavra, né, e ouvir os conselhos dele. Também agradecemos ao professor por essa oportunidade de nos orientar nos estudos e aos colegas pela parceria na elaboração desse trabalho. Muito obrigada. Fim. Nossas referências. Pronto, nós passamos agora para o pastor. Oh, desculpa, professor. A palavra só vem pastor na boca. Ok. Amém, irmão. Tá profetizando já, ué. Tô vendo esse negócio aí. Misericórdia, Senhor. É, Aí, como é que eu faço aqui para... Ah, interromper. Pronto. pronto, pronto. Pronto, pessoal. Obrigado a vocês. E aí eu já deixo aberto para os demais colegas aí que quiserem comentar, compartilhar ou corrigir, fiquem à vontade, tá? Pode ficar à vontade, meus irmãos. Como, de antemão, só quero trazer um apanhado em relação à apresentação de vocês, até porque, diante do exposto, fica bem próximo daquilo que eu ia trazer de resumo mesmo. Até, como eu disse no princípio da aula, né, os slides, não consegui salvar nenhum aqui do que eu tinha. Então, somente na próxima aula eu vou trazer os slides específicos de Eclesiastes, né? Mas tem algumas coisas que eu anotei e que eu gostaria de compartilhar. E por coincidência, muitas dessas coisas vocês trouxeram, né? Falaram. Isso mostra o alinhamento, né, que Deus queria falar conosco, né? Digamos assim. Então, muito interessante. Vocês conceituaram dois pontos interessantes, né, que eu queria destacar. Vocês conceituaram tanto o livro quanto o autor, né? E por que que eu digo que isso é interessante? Porque quando fala-se do livro, traz claramente a essência daquilo que Deus queria para nós, né? Então, quando você conceitua o livro, como era de fato o trabalho, traz a essência daquilo que é de fato o foco, né? A história em si. Mas quando conceitua também o autor, mostra para nós a vivência prática desse livro, tá? Não sei se eu consegui ser claro, mas
é tão interessante quanto o livro é saber também da história do autor, do próprio, digamos assim, da autoria intitulada do próprio Salomão. Isso é muito interessante, tá bom? Os irmãos querem fazer algum comentário? Fique à vontade, viu? Desculpa também, eu tô meio gripado e vou ter que tossir um pouquinho durante as falas, tá? Bom, meus irmãos, então, quando a gente fala de Eclesiastes, Lutero, ele traz uma definição do livro em pouquíssimas palavras, que é interessante. A princípio eu não compreendi a frase, mas depois, quando você vê a essência do livro, por fim, você começa a compreender. Lutero vai dizer, ele vai definir, ou melhor, conceituar Eclesiastes, ele vai dizer o que é Eclesiastes? Ele vai dizer um livro de conforto. É essa definição que Lutero traz. Aí, para o pessoal que apresentou e para quem conhece mais o livro, vai começar agora a entender de fato por que que é esse livro de conforto. Só depois que a gente vê a essência, que a gente começa a buscar de fato lá o que que foi Eclesiastes, né? A essência dessa escrita, né? O título propriamente dito, que é O Pregador, ele vai trazer ali, alguns costumam dizer até sermões muito bem claros, né, para a gente. E aí a gente vê Lutero conceituando como um livro de conforto. E a gente pergunta por que que um livro de conforto, né? A gente entende que Eclesiastes é um livro de conforto, meus irmãos, quando a gente começa quando a gente conhece a história do autor e a labuta dele no desenrolar da vida e do livro, né? E a gente percebe que, e eu vou tratar aqui o autor como Salomão, a gente percebe que Salomão vem mostrar para nós, vai trazer para a gente de fato, toda a sua lamúria, sua busca, né, por um sentido na vida, né? E aí a gente encontra, ele vai dizer que Lutero vai dizer para a gente que o Eclesiastes é um livro de conforto. Só um minuto, meus irmãos, só um minuto, tá? Pronto, meus irmãos, perdão, foi contratempo aqui. Então, o Lutero define de fato que é um livro de conforto. Por que que esse livro de conforto? Porque Eclesiastes vai mostrar para a gente que há uma solução para tudo. E essa solução, de fato, é em Cristo, ou melhor, no caso, é em Deus, né? E a gente vai ter essa percepção depois. Então, a gente só entende lá no fim, né, que o nosso conforto essencial é em Deus, né? O próprio autor vai mostrar isso, vai trazer isso, vai tratar isso, ele vai especificar isso lá no final do livro, né? Isso é muito interessante, tá bom, meus irmãos? Então, é um livro de conforto. Agostinho de Hipona também vai trazer uma frase muito interessante que é: a alma humana é inquieta até descansar em Deus. Esse conceito que Agostinho tira de dentro do livro é exatamente isso aí, que a alma humana é inquieta até descansar em Deus. E agora a gente começa a perceber que tanto a definição de Lutero quanto a de Agostinho faz total sentido. Primeiro, que vai dizer um livro de conforto, porque ele mostra esse conforto em Deus, tá? E o outro vai dizer exatamente isso aí, que a alma humana é inquieta, até encontrar conforto em Deus. E agora eu queria destacar um ponto interessante. Ontem nós estávamos na EBD com os jovens lá da igreja e durante as discussões nós entramos um pouco no assunto da questão da maturidade espiritual, né? E essa maturidade espiritual, automaticamente nós desentrelaçamos ela de idade física, de idade de vida, né? Que por muitas vezes nós vemos pessoas mais novas que alcançam essa maturidade espiritual, ao ponto também que nós encontramos pessoas mais velhas que infelizmente não encontrou ainda essa maturidade espiritual. O que eu quero dizer ou juntar um assunto no outro? Que por vezes, por muitas vezes, nós vemos pessoas, e aqui essas pessoas que eu estou dizendo não é nem pessoas mundanas, seculares, não, tá? Por vezes é cristão mesmo, tá? Que
já possui uma certa idade, possui um certo tempo, como vai dizer, uma rodagem maior, e mesmo assim ainda não se alinhou, não se encontra em Deus, não tem essa maturidade ainda. E aí nós vemos essas pessoas em um rodeio, né, constante da vida, em um percurso da vida que automaticamente que não se encontrou, tá? E aí já tem um outro pensador que vai dizer que nós, seres humanos, temos um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. A gente fala, como assim? É muito grande? Eu não sei especificamente tamanho. O sentido ali é que somente Deus pode preencher, né? E aí a gente percebe de fato que Eclesiastes vai trazer isso para a gente. Ele traz um pouquinho assim de um tom meio dramático, talvez até pela escrita poética, né? Que ele vai dizer assim tudo é vaidade, né? Tudo, nada importa. Mas depois ele explica se tudo é vaidade, igual vocês apresentaram no trabalho aí, né? Ele vai dizer depois assim, ó, se você, Léo trouxe aí, se eu não me engano, se você trabalhar, ou melhor, se você não trabalhar, tu é um irresponsável. Mas se você trabalhar sem um sentido específico ou querendo coisas erradas, você vai perceber de fato que tudo é vaidade. E então o livro ele começa a se explicar, e óbvio que isso é a grandiosidade da Bíblia, dos escritos sagrados, né? Que ele se explica, isso que é interessante. O ruim é que tem gente que não consegue entender, esse é o problema, mas ele se explica. Então, o Eclesiastes ele vai desenrolando e ele vai explicando isso para a gente, ele vai trazendo, vai tornando isso de forma clara. Mas a essência lá, de fato, é mostrar essa vaidade, né? É isso, tudo aquilo que está fora do propósito, né? Acho que vocês conceituaram na aplicação, se foi graça, se eu não me engano, é, na aplicação conceituou o seguinte: tudo aquilo fora da vontade do Senhor, tudo aquilo fora da, não vou dizer presença, que a gente não consegue fugir da presença de Deus, mas tudo aquilo que não está dentro do propósito, dentro da conformidade de Deus, leva o homem a uma constante inquietação da alma, né? E aí é nisso que eu entendo esse conceito que Agostinho vai dizer, né? Ele vai dizer que a alma humana inquieta até estacionar em Deus. Não tem para onde correr, né? Quem tem a maturidade na fé, e eu creio assim todos os irmãos que aqui estão presentes, e não é nenhuma ético aqui, não, de fato eu creio nisso, tá? Pelo que eu conheço de cada um de nós, eu creio nisso. Cada um de nós que alcançamos essa maturidade tem essa percepção, mas talvez o grande erro da igreja hoje, e aí é um desafio para vocês líderes, é tornar isso real, tá? É aumentar essa maturidade dessas pessoas ou fazer aflorar essa maturidade. Eu penso que aí está o grande problema, né? Eu digo isso de fato porque nós percebemos que essa maturidade ela tá, digamos assim, longe do centro em diversos pontos. Primeiro, as pessoas que de fato não têm maturidade estão longe das coisas espirituais, né, digamos assim. Outro ponto é aqueles que pensam que têm essa maturidade e aí confundem o que é espiritual, né? E vem outros muitos que desvirtuam a teologia saudável para ramos teológicos diversos, né? E aí nós começamos a perceber que tudo isso não passa de quê? De propósito humano, né? Que a ação do homem, que o coração do homem é sobressaindo ao propósito de Deus. E aí no fundo nós vamos perceber o quê? Que é tudo vaidade. A gente vai perceber que dão com os burros na água, aí volta tudo para a essência de Eclesiastes. Então eu penso que quando Salomão retrata a sua vida, quando Salomão vem dizer de si, né? Salomão vai dizer assim, ó, eu estou falando aqui porque eu vivi. É óbvio, fazer igual o Léo, né? Nas minhas palavras, né? Não é necessariamente com a escrita que está na Bíblia, mas é parafraseando que no contexto é exatamente isso, né? Salomão vai dizer, eu vivi isso porque esqueci quem foi aqui, que trouxe toda o contexto de Salomão, né? E ele vai dizer assim, eu estou dizendo porque eu passei, né? Eu estou dizendo porque eu sei como é, né? E tudo isso é vaidade. O que importa é Deus. O que importa é Ele. Eu penso que, em essência, Eclesiastes traz isso para a gente. É claro aqui, pessoal, que eu estou trazendo mais uma, um estudo dirigido no sentido de que da mensagem de Eclesiastes do que da teologia de Eclesiastes, tá? Então eu sei que os irmãos vão separar isso muito bem, tá bom? É, o significado do nome do livro, vocês trouxeram, vocês falaram, não sei se bem detalhado, mas ele vem da Septuaginta, né? Da tradução do Antigo Testamento para o grego,
que Eclesiastes significa o pregador, tá? O pregador. E daí agora nós vemos um outro fator interessante. Quando fala assim, é o pregador, nós percebemos de fato que o autor ali, ele está pregando mesmo, é como se fosse um sermão. Tá? Eclesiastes tem essa característica interessante, diferente de alguns outros livros. Por exemplo, o próprio livro de Salmo, né? É o próprio Jó, né? Que nós vemos mensagens, obviamente, todo livro da Bíblia dá mensagem, tá? Não é isso. Mas nós vemos de fato que em Eclesiastes é como se Salomão estivesse num púlpito. Vocês perceberam isso? Né? Bom, essa é uma percepção que eu tenho. Né? Então, é um pregador trazendo um sermão. Né? Em essência, digamos assim, em miúdos, Eclesiastes mostra isso para a gente, né? A essência do pregador, aquele que vem trazer através do seu exemplo de vida, tá? é, Sermões ou um sermão, podemos dizer assim, de uma forma continuada, apesar de não ser uma narrativa e sim um poético, tá? Mas ele traz para a gente uma história contada, mostrando em essência aquilo que ele passou e aquilo que ele quer, né? Que as pessoas passam. Então, por essência, Eclesiastes traz isso para nós, né? E vai dizer, né, que embora ele não seja estruturado como uma narrativa, Eclesiastes conta a história da busca do autor por significado e satisfação na vida. Presta atenção nisso aqui. Não é uma narrativa, tá, irmãos? Porém, ele conta uma história. Se você for ler de fato todo Eclesiastes, você vai perceber que ele conta uma história de começo, né, com uma lamúria inicial, que ele vai dizer, é vaidade, tudo é vaidade. A vida é sem nada, nada que faz sentido, é tudo vaidade, esqueça tudo que está aqui. Né? Ele começa com essa lamúria, digamos assim, depois ele começa a discorrer, a desenrolar, ele vai dizer, ele vai separar muito essa questão debaixo do sol e acima do sol. E a gente agora começa a perceber que é uma figura de linguagem dele mostrar a vida terrena, a vida que nós temos aqui debaixo, nesse plano, e uma vida posterior. E ele vai agora dizer para vocês, ó, tire os olhos, ou melhor, tire o foco daqui e foque lá, foque na eternidade, né? E aí ele vai trazer uma narrativa, uma história, não é uma história continuada, digamos assim, mas é uma narrativa, perdão, não é uma narrativa, mas é uma história continuada, né? E poética, claro. Então, é isso que nós percebemos, senão a gente vai ver na essência desse livro, né? Então, e aí sim, ele conta a história do autor, né? Da busca por significado e satisfação na vida. Significado e satisfação na vida, é duas coisas que a Eclesiastes separa muito bem. Primeiro, por quê? Primeiro ponto, a gente vai perceber essa busca por sentido na vida, tá? Sentido na vida. Quando a gente fala de sentido na vida, isso aí é um negócio que, digamos assim, que está constante na vida do ser humano, desde a sua essência. Nos conflitos da adolescência, né? Nos desentendimentos da infância, nos conflitos da adolescência, nas dúvidas da juventude e nas incertezas da fase adulta. Né? Isso, a gente sempre busca por sentido, né? Por explicações, por vezes. Né? Uma prova clara disso é a gente querer explicar a fé ou tentar entender a fé constantemente. É sempre busca por significado. Outro ponto bem distinto também é que esse significado aí, por vezes, a gente na busca por significado, a gente coloca muito a questão da satisfação. Como assim? Eu busco satisfação para justificar os meus significados. Ou seja, para eu buscar significado na vida, para mim, para a vida fazer sentido, ela tem que me satisfazer. Essa é a essência humana. Para a vida me fazer, para a vida ter significância para mim, para a vida fazer sentido, eu tenho que me satisfazer. Ponto. Vejamos. O próprio Salomão, quando assume lá o reinado, né, após a ida de seu pai, após a morte de seu pai, ele assume. E aí ele tem, naquele exato momento, o poder de escolher, de pedir a Deus algo que o ajude a reinar, né? E nós sabemos bem, em Segunda Reis vai dizer a história que o que ele pede a Deus? Ele pede sabedoria, né? Ele pede sabedoria. E aí a gente fala assim, moço, agora o homem é de fato, e lhe é concedido sabedoria. O homem mais sábio e um reino potente nas mãos, né? E aí agora é que o negócio começa de fato a mostrar a essência humana agindo na sua melhor fase, digamos assim, ou na sua melhor situação, né?
Salomão, mesmo sendo homem sábio, começa a se embrenhar por caminhos tortuosos. Por quê? Vejamos. Ele vai buscar sentido, né? Sentido no seu reino, sentido na sua vida. E esse sentido leva ele a principalmente as satisfações. Vejamos. Salomão era um estadista de extrema qualidade, né? Ele, ele, ele consegue fazer aquilo que Davi não conseguiria e não conseguiu. Davi conseguia expandir seu reino através da espada, e assim foi. Porém, Salomão consegue de uma forma sem usar a espada, né? E expande muito, muito, muito mais do que Davi, né? Foi correto? Não sei. A gente não pode julgar de fato. A gente sabe que é tudo propósito e plano de Deus, né? Era assim, o método não foi, desviou, sei lá o que aconteceu, não vem ao caso. O que acontece é que, de fato, ele consegue essa expansão, ele é um estadista muito bom, né? E aí, para expandir o seu reino, ele começa agora não somente dialogar, mas também aproximar-se, né? E aí agora, nesse aproximar-se sobre a ele e aquilo que talvez mais derruba o homem, que é o quê? Que é o seu próprio ego inflado, né? Eu penso assim. Por quê? Porque Salomão, pensa vocês, né, irmão? Sem preconceito e sem nada, né? Mais de 1.000 mulheres, gente. Pensa em que, pensa em que balaio de gato Salomão deve ter entrado nessa situação toda. Oh, Jesus, para manter uma já é uma lamúria grande, me perdoe as irmãs, eu digo assim, as irmãs também para manter o homem também é a mesma lamúria. O que eu estou dizendo é que imagine ele, onde ele foi entrando, né? E o homem era sábio, né? E a pergunta agora é o que que ele fez? Né? É de fato tentando por essa busca de sentido, e aí ele troca o sentido pela satisfação, né? Ele começa a crescer muito. Não sei se foi Jéssica que leu aí, que ele dava de presentes, carruagem, custava 600 dracmas, né, de presente para os reis. Então, ele começa de fato a fazer toda essa política de crescimento. Mas, de fato, era por busca de sentido e satisfação. E satisfação, né? É isso tudo os ramos da essência do reinado de Salomão começa a crescer e atingir, tá? E isso é na idade jovem, tá? Tanto é que os três livros atribuídos a ele, né, Cantares, Provérbio e Eclesiastes, é como se fossem três etapas diferentes da sua vida. Eclesiastes ele vai escrever com toda a sabedoria, claro, tá? De toda inspiração também, mas numa fase mais jovem, mais jovial, que a preocupação é de fato esse amor, né? Provérbio numa fase adulta, numa fase de fato de sabedoria refinada, né? E igual o Léo trouxe, e Eclesiastes mais para sua velhice, digamos assim, né? Para uma idade mais avançada. E é nessa idade que ele atinge a maturidade, apesar de ser o homem mais sábio citado pela Bíblia. Olha que negócio interessante, né? E nessa sabedoria, perdão, e nessa fase, né, de maturidade, é que agora ele vai trazer dentro desse livro tudo aquilo que desmistifica o próprio entendimento dele anteriormente, né? Ele vai desmistificar agora que sentido na vida não está na satisfação pessoal, mas no cumprir o propósito daquele que ele foi chamado, né? Aí só depois que ele vai perceber, certamente não, tá? Provavelmente, se tivéssemos um encontro com Salomão e perguntar, o que é que você faria de diferente? Eu penso que mesmo sendo o homem mais sábio da Bíblia, falar assim, ó, faria muitas outras coisas diferentes, né? Tanto que um Arrumava só uma. uma só estava ótimo, né? Tanto que depois ele vai dizer, né? Ele mesmo vai dizer na frase, é tudo vaidade, gente. É tudo vaidade. Não precisava daquilo tudo, não, né? Era tudo vaidade. Daquilo tudo não era nem só as mulheres, tá? É também o que essas mulheres levou ele a fazer, né? Que na verdade a essência a gente fala de Salomão. Bom, eu penso, né? Alguns estudiosos já vi alguns comentários sobre isso, que quando Salomão vai dizer, Salomão queria muita mulher. Não, a essência, o foco dele não era mulher, era expandir, era crescer, era atingir, conquistar, tá? Mulher fazia parte do negócio, fazia parte do plano. Aí eu penso, olha minhas contas, gente, fazer igual Grazi aqui, tava gravado, mas tudo bem, vamos lá. Olha minhas contas. Era 700 esposas mais 300 concubinas, não é isso? 1.000. Isso. Dividir. Ô Senhor, vamos lá.
O ano tem 365 dias, né? Vezes 3, eu acho que ele visitava a mulher a cada 3 anos. Tô para te falar que teve mulher que nunca nem encostou. Pois é. Gente, o negócio é complicado. Então, o foco, de fato, Salomão, não era as mulheres, o foco dele, de fato, era expandir o reino, era expandir as relações comerciais. Tanto é que isso era de praxe, né? Aproximava-se de um reino, aproximava-se de alguém importante, e para cumprir essa aliança, juntava-se em matrimônio e assim ia. Automaticamente, o que que aconteceu? Juntava-se em matrimônio, juntava-se também em práticas religiosas, e quase sempre ele acabava cedendo e, por vezes, fazia aquilo que era errado, né? Então, em essência, a sua busca por sentido, por vezes, sobressaiu, ou melhor, a sua satisfação sobressaiu a sua busca por sentidos e acabou levando Salomão aonde levou. Então, a essência de Eclesiastes é mostrar isso, né? É trazer isso para a gente. Aí o foco do autor é contar a história de sua busca inútil, tá? E é bem claro dizer que o foco do livro é contar a história do autor, né? Do escritor, melhor dizendo, por sua busca inútil por sentido e satisfação longe de Deus. É bem claro. Depois ele mesmo vai assumir, contando tudo aquilo que ele fez, buscou, quis, né, obteve, isso é fundamental, foi distante da vontade de Deus. Nós estamos falando do homem mais sábio. Aí eu pergunto, vamos refletir, nós aqui entre irmãos, quantas vezes a gente não já fez isso? Ah, eu não fiz. Ah, meu irmão, tu vai pro céu. Por vezes a gente faz isso, né? A gente busca. Eu não estou dizendo que é grave, não, tá, irmão? Não estou dizendo que por muitos aqui, um já desviou, não. Não estou falando isso. Eu estou falando é que por vezes a gente faz isso, né? E agora eu estou trazendo como aplicação mesmo, tá? Vem de Deus para nós, né? Por vezes a gente faz isso. A gente busca satisfação, sentido, mas longe da vontade de Deus, né? O querer e o propósito do Senhor fica sempre para depois, né? Fica sempre para depois. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Tanto é que Salomão colhe os frutos, né? Colhe os frutos de forma dificultosa, digamos assim, né? Tanto que ele vai dizer depois, o bom é a compreensão, né? E percebam vocês, 1000 mulheres, reinos e mais reinos, conquistas e mais conquistas, provavelmente muito dinheiro, tá? E dinheiro aqui entenda a riqueza de fato, né? Apesar de tudo isso, percebam vocês, tudo aquilo que poderia ser muito bom, e ele começa dizendo é vaidade, gente. É vaidade, né? Então, por isso que o conceito de Lutero, que ele vai dizer que é um livro de conforto, né? Porque primeiro ele começa a tirar toda a importância, digamos assim, daquelas grandes conquistas longe da presença de Deus. Ele tira, ele de fato assim neutraliza, o livro neutraliza qualquer brilho, qualquer grandiosidade que tenha em cima de algo que está distante ou fora do propósito de Deus. Ele tira, simplesmente ele tira. Eclesiastes tem essa característica marcante no livro, né? Tira toda e qualquer grandiosidade, todo e qualquer brilho, toda e qualquer glória em cima de coisas distantes da vontade de Deus, né? Ele tira e vai dizer, não tem. Então, de fato, o foco dele é mostrar isso aí, né? É essa história dessa busca inútil, e ele vai dizer inútil porque não teve utilidade nenhuma. Lá no fundo, ele vai perceber que não teve utilidade nenhuma por sentido e satisfação longe de Deus, né? O escritor também narra suas tentativas de encontrar satisfação nos lugares errados, e esse aqui eu acho que é uma das maiores aplicação que a gente poderia ter, né, pautado no livro, né? Se ele busca esse sentido de satisfação longe de Deus, automaticamente também o quê? Essas tentativas de encontrar isso eram em lugares errados. E agora nós podemos aplicar esse livro também para os dias de hoje, né? Salomão faz isso em lugares errados. Que lugares foram esses, né? E aí muitos vão dizer, em mulheres, também faz sentido. Em outros reinos, né? Outros povos de fora da sua tenda, também faz sentido. Em riquezas,
sentido também, né? Em glórias e conquistas também faz sentido. A questão é que a proporção de Salomão, provavelmente nenhum outro homem vai alcançar, né? Conquistar reinos, terras, mulheres e muitas outras coisas, não vai, tá? Mas a questão é que a proporção cai, mas a importância não, né? Por vezes não é eu querer conquistar um reino, um estado novo, não, mas é talvez eu querer conquistar algo para mim que não é meu, né? Talvez seja eu querer, por vezes, tá, irmão? Vou ser bem mais categórico agora, por vezes é até eu querer, dentro da própria igreja, da minha própria comunidade, querer algo que não é para mim, que não é o propósito de Deus para minha vida, né? Exemplos claros a gente vê constantemente pessoas que querem porque querem título se não tem um chamado específico, né? A gente vê isso por muitas vezes. Então, a proporção diminui, mas a importância não, né? E a gente vê muitos Salomões hoje em dia fazendo a mesma coisa, né? Buscando de forma inútil se satisfazer longe da vontade de Deus em coisas erradas, tá? Ou às vezes não é que a coisa é errada, mas o fazer é errado, né? E aí a gente vê por vezes isso aí. E, acima de tudo, o livro registra a busca de alguém pelo sentido da vida, tá? No fundo, o que se resume, tudo aquilo que em Eclesiastes, não tudo, mas o que se resume de fato é isso aí. O livro registra a busca de alguém pelo sentido na vida, é alguém que não se encontrou. O que Salomão mostra ali é que ele não tinha se encontrado ainda, tá? E o livro vai trazer isso aí de forma bem clara, né? Ele não tinha se encontrado. Encontra-se somente depois, quando de fato encontra-se com Deus, tá? Isso fecha esse resumo categórico que nós queríamos trazer de Eclesiastes junto com a equipe, tá, meus irmãos? Junto com a equipe. Nós temos muito mais coisas para falar desse livro ainda, como o propósito implícito do livro, né? Aquilo que o livro mostra de propósito, as coisas que unificam o livro, como a forma poética de escrita, né? O paralelismo impregnado também no livro de Eclesiastes, assim como é o paralelismo lá em Provérbio, tá? Isso é evidente também, em Provérbio e Salmos, né? É, das doutrinas, né, centrais que está no livro, né? Dentre elas, a gente já pode adiantar também que é a soberania de Deus, né? A essência da soberania de Deus. E diante de tantas coisas, apesar do autor dizer, aparecer-se como um dos personagens principais, o que mostra que é a soberania de Deus é que, por mais que Salomão com todo o seu poder, tenta se desvincular, tenta sair ou sobressair, volta tudo para a essência e por centro da vontade de Deus, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, a soberania de Deus é uma das doutrinas, né? Depois também mostra também o contexto da mensagem messiânica que tem dentro do livro, que é o quê? Principalmente é aquele que dá sequência à raiz de Davi para a vinda de Cristo Jesus mais adiante, tá? E outras aplicações, muitas outras aplicações, que nós já falamos aqui também, né? De certa forma, em todo esse contexto que nós trouxemos, tem muitas aplicações para as nossas vidas. Graça também trouxe algumas aplicações, tá? Então, tudo isso a gente vai ficar, eu vou ficar de passar para vocês depois, tá? Tanto que eu já, digamos assim, vou encerrar a aula aqui. Alguns falam, que legal, não é legal não, que ainda vai ficar assunto para depois. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que terminar mais tarde, outro dia. Tá bom, meus irmãos? Mas eu, de fato, vou encerrar por aqui, né? Com a apresentação e com esse breve comentário, porque eu fiquei sem slide, fiquei sem conteúdo para. Não tive tempo hábil para poder colocar em prática, porque deu problema agora, 7 e pouquinho. Tá bom? Se Deus nos permitir, eu consigo concluir junto com o Cantares na próxima aula, assim como a apresentação da última equipe, tá? A equipe de Cantares vai ser na nossa próxima aula, que eu anotei aqui, deixa eu só ver a data. Dia 16. 16. 16, isso, obrigado, 16. De hoje a 8. Não, de hoje a 15, tá bom? Oi, Jéssica. Só com um versículo para a gente, depois você finaliza, porque falou muito comigo no Sim, domingo sim, à passado, vontade. estava na igreja, e quando, no momento do culto, que cantou a música, deixa eu lembrar do início dela, que fala assim, junto ao poço estava eu, quando o homem judeu. E aí eu comecei a meditar, né? Como nós estávamos junto a poços, estávamos buscando coisas indevidas, né?
E aí eu fui refletir no capítulo 3 versículo 11 que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, quando chegou no refrão da música, foi tão impactante para mim nesse dia, porque a gente vê que nossas buscas são nada, né, diante da eternidade que Deus plantou em nosso coração. E aí, quando diz, tu és por quem a minha alma esperou. Então, nossa busca só vai ter saciedade, né, no momento em que nós preenchermos este lugar que é só de Deus com Ele. Perfeito. Aí foi Como isso. é que é Esse o versículo refrão? para mim foi. Hum? Como é que é o refrão? Tu és quem minha alma. Tu és por quem a minha alma esperou, a A fonte Aí, fonte da da vida vida que que me me encontrou. encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. amém, amém, amém. Obrigado, Léo. Aí, só faltou colocar aí, né? Tudo é vaidade. Fora Fato. disso, tudo é vaidade. Amém? Meus irmãos, obrigado, tá? Obrigado mais uma vez, obrigado à equipe, obrigado aos cantores aí depois, Jéssica e Léo. Tá? Gente, eu cantando misericórdia, quem é da É de igreja não. bônus, viu? Esse é de Obrigado, Léo, tinha bônus, né? Aos demais, obrigado, meus irmãos, tá? Desculpa pelos transtornos aí, a gente não conseguiu concluir a aula, mas faz parte também, tá bom? Bom descanso a vocês e, se Deus quiser, até na próxima aula a gente vem com complemento e a apresentação da última equipe, certinho? Vá orando aí. Você arruma outra forma de dar bônus para nós, porque se a gente for cantar aqui, o negócio não vai ficar bom, não. Aí tira os bônus. Tira, você vai tirar os bônus. Ai, Jesus. Amém, meus irmãos. Tá? Pessoal, bom descanso para vocês, boa noite, viu? Deus abençoe.